Hola chiquitos, ¿cómo están? Sí, yo deseo que muy bien. Bueno, sean todos muy bienvenidos a mi canal Españolar. Si yo me llamo Emilia, soy profesora de español y portugués, pero en este canal me dedico solamente a la enseñanza de la lengua española. Bueno chiquitos, hoy vamos a seguir hablando sobre los adjetivos. Hoy vamos a hablar sobre el grado de los adjetivos y cómo vamos a hacer eso, cómo hacemos eso en portugués, por ejemplo, porque es un poquito diferente en portugués, ¿sí? Pero antes de empezarnos a practicar nuestros estudios de hoy, yo les pido, si por favor no se olvide de se inscribir en este canal, porque así tú me ayudas mucho. Y tampoco de poner sus comentarios, de clicar en la campana de las notificaciones, de también poner su gusta, ¿sí? Porque eso también es muy importante, ¿sí? Y antes de empezarmos a practicar, voy a hablar en português com vocês, tranquilos? Bom, pessoal, eu agradeço muito, muito mesmo a todos os inscritos nesse canal, que estiveram aqui, na verdade, no vídeo anterior, tá? Sobre adjetivo singular e plural, que comentaram, que compartilharam suas músicas, que curtiram, que mandaram oi aí, né, de vários lugares. Eu agradeço muito a vocês. Foi muito legal essa interação. Espero que outros inscritos do canal também possam começar a interagir. Infelizmente, a gente está passando por esse momento difícil de pandemia, mas nós temos aqui uma ferramenta maravilhosa e é muito legal a gente poder trocar essas informações. E a internet é um meio que a gente consegue conhecer outras pessoas de outros lugares, e isso eu acho que é o ponto mais positivo desse meio de comunicação, que às vezes rouba tanto tempo das pessoas, né? Mas ela também pode ser usada de uma forma positiva. Então, assim, vamos utilizá-la de uma forma positiva, vamos aprender espanhol, vamos aprender português, vamos trocar ideias, vamos falar um pouquinho sobre nós, tá? Então, eu vou começar falando um pouquinho sobre mim, vou me apresentar aqui para vocês. Oi, meu nome é Emília, eu sou formada em licenciatura em português e espanhol. Eu vivo no Rio de Janeiro, sou moradora do Rio de Janeiro, sou carioca, tenho 24 anos, sou leonina. Sim, eu acredito em signos. Eu adoro filmes, adoro assistir filmes. Tenho maior saudade de ir ao cinema e principalmente à praia, porque sendo carioca do jeito que eu sou, sendo do Rio de Janeiro, eu amo o mar, eu amo de paixão. Meu sonho é ir no México, conhecer Cancún, porque eu adoro, eu acho linda aquelas praias, todos aqueles monumentos antigos, todos aqueles museus a céu aberto, eu acho aquilo lindo. Não é segredo para ninguém aqui no canal, né, que eu amo o México. Na verdade, eu amo a língua espanhola. Eu tenho um carinho muito especial desde quando eu era pequena. E pelo México, assim, um carinho meu mesmo. Eu tenho esse negócio pelo México. Mas é isso, gente. Eu também adoro a Itália, né? Tenho até um amigo meu que é da Itália. Dá um tchauzinho aqui pra ele, que eu não sei se ele tá vendo esse vídeo, mas enfim. E é isso. Eu amo essa língua maravilhosa, eu amo a rica cultura que abraça todos esses países que falam espanhol, não só o México, mas todos, né? Porque é uma diversidade muito grande, eu acho isso muito interessante. E mais uma coisa que eu posso falar sobre sobre vocês. Eu amo arte, eu amo as animações do Estúdio Ghibli, que é um estúdio asiático, né? Se não me engano, ele é de Tóquio, mas eu não sei a cidade exatamente. Ele é japonês, então assim, eu amo esse estúdio, eu amo os filmes desse estúdio, porque eu amo desenho, eu amo desenhar, eu gosto muito dessa arte diferente, eu amo música. E falando sobre música, eu trouxe aqui para vocês um pouquinho sobre a cultura brasileira. Então, para quem aqui quer conhecer mais sobre a cultura brasileira, quer aprender a cantar português com música, né? Eu trouxe aqui para vocês 3 músicas diferentes. Agora eu vou falar sobre uma, que na verdade descreve o Brasil de uma maneira muito legal, que são Aquarelas do Brasil, de Ari Barroso. Ela foi regravada por vários cantores, mas o compositor e cantor oficial dessa música é o Ari Barroso. E ela fala sobre o Brasil e é uma representatividade muito bonita sobre o nosso país e toda essa cultura, né? Claro que o Brasil tem o seu lado bom, o seu lado negativo, assim como todos os países do mundo, mas tem muita coisa boa aqui e eu gostaria de compartilhar com vocês. Então essa música eu peguei um trechinho, mas se depois vocês quiserem ver na internet, coloca lá, tá bom? Brasil, meu Brasil brasileiro, mulato insoneiro,
vou cantar-te nos meus versos. Brasil, samba que dá bamboleio, que faz gingar, o Brasil do meu amor, terra de nosso Senhor. Então é isso, vamos seguir para mais uma indicação de música. Bom, pessoal, então aqui eu trouxe mais duas músicas para vocês. Na verdade, aqui nós temos duas músicas, uma que é do pai e a outra que é do filho, né? E o interessante dessas duas músicas é que elas falam muito sobre lugares diferentes do Brasil. Então, por exemplo, Luiz Gonzaga foi um grande cantor nordestino, maravilhoso, que cantou muita música boa, que falou sobre o sertão, que falou sobre o norte do país, aqui do nosso Brasil. E é uma ótima forma de vocês conhecerem um pouco mais sobre a cultura, essa cultura diferente, né? Porque o Nordeste é cheio de riquezas diferentes do nosso Brasil e principalmente tem o dia de São João, que se estende por todo o Brasil, mas é lá que tem a festa tradicional, que a gente chama de festa junina, e é maravilhoso, é um período incrível do ano em que a gente festeja São João, a gente festeja os casamenteiros, Santo Antônio, tem essa festividade legal. E Luiz Gonzaga, nessa música Asa Branca, ele representa esse povo nordestino, esse povo do sertão, esse povo sofrido, né, que infelizmente até hoje ainda sofre com a falta de água no sertão, sofre com essa falta de investimento governamental em obras que realmente sejam efetivas e levem água a essas pessoas. Então, assim, ainda é uma realidade triste que o Brasil vive, que o sertanejo vive, mas o mais bonito é o orgulho de ser sertanejo, é o orgulho de viver naquela terra mesmo, é um orgulho positivo, sabe? É você amar aquele lugar. E o sertão é realmente uma terra de pessoas que amam aquela terra, que respeitam aquela terra e quem tem muita fé, né? Então, assim, Luiz Gonzaga, ele nos conta um pouquinho sobre essa história do sertão. Vou ler um trechinho da música para vocês, mas depois coloquem lá que vocês vão gostar. Aqui o ritmo é forró, que também é um ritmo de dança aqui no Brasil, é bem diferente. Quando olhei a terra ardendo, igual fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Vocês vão adorar essa música. E agora aqui embaixo nós temos uma outra música que na verdade é do filho de Luiz Gonzaga, Gonzaguinha. Aqui a gente já está na boemia do Rio de Janeiro, boemia carioca. Gonzaguinha aqui já traz um outro repertório de estilo musical. E essa música também é maravilhosa, o nome dela é O Que É, Meu Irmão. Então vamos lá. Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar, a beleza de ser um eterno aprendiz. Essa música é lindíssima, é um verdadeiro poema cantado. Então, se vocês querem ouvir música brasileira e música boa, vão lá ouvir esses aí que vocês vão aprender muito sobre a cultura brasileira. E não esqueçam, hein? Vamos nos conhecer. Coloquem aqui embaixo nos comentários seus nomes, idade, de onde vocês são. Falem do que vocês gostam. Vamos lá, vamos interagir, vamos conversar. Tá bom, pessoal? Entonces ahora vamos a practicar. Bueno, chiquitos, entonces ahora sí en español vamos a estudiar hoy el grado de los adjetivos, ¿sí? Entonces vamos a mirar que en español, la verdad, existen tres tipos de grados. El positivo, que es el normal, el comparativo y el superlativo. Entonces, mira una cosa, fíjate en esta información. ¿Qué es un grado positivo? ¿Sí? ¿Qué es un grado positivo? Es lo mismo que decir un grado normal. Grado normal o grado positivo es la forma normal del adjetivo. Quiero decir que él no sufre ningún cambio que pueda darle una idea de comparativo o superlativo. Entonces es la palabra simple, tranquilo, aquella palabra sin cambio, ¿sí? Entonces mira algunos ejemplos de adjetivos: caro, bueno, grande, hermosa, tradicional. Como eso ocurre en portugués? En portugués es un poquito diferente, principalmente cuando nos referimos a las palabras, ¿no? Y también a la formación de estas reglas. Entonces mira con mucha atención. Grado de los adjetivos en portugués sería
grau dos adjetivos. Então, é grau dos adjetivos. Sim, a formação das regras desses graus em português muda um pouquinho. Eu coloquei alguns exemplos mais para frente para que vocês possam ver. Tudo bem? Dudas pongan en los comentarios. Vamos a seguir. Bueno, grado comparativo. Determina la comparación de igualdad, inferioridad o superioridad que se refiere a las cualidades de un ser en relación a otro. Entonces, mira, comparativo de superioridad. Hay una regla para que podamos hacer este tipo de comparativo. Entonces, cuando necesitamos comparar algo, sí, comparativo de superioridad, hacemos de esta forma, más adjetivo que. Entonces, Jorge es más alto que Pepe, ¿sí? Es un comparativo de superioridad. Jorge es más alto que Pepe. Esta habitación es más amplia que la mía, ¿sí? Perfecto. Ahora fíjate cómo hacemos eso en portugués. En español no hay la presencia de preposición como en português. Como assim? Mira como se queda em português. Gente, essa parte aqui é muito importante que a gente entenda, tá? Por quê? Vocês perceberam que a construção do comparativo de superioridade em espanhol, ela segue um padrão? Mais, adjetivo e que. Jorge es más alto que Pepe. Então, eu tenho a partícula mais, eu tenho um adjetivo ali naquela frase que seria alto, e eu tenho a partícula que. Então, eu tenho uma construção que eu preciso seguir para fazer um comparativo de superioridade em espanhol. Em português isso também existe? Existe, mas preste atenção, em espanhol não há a presença de preposição como em português. Em português, nós podemos dizer tudo aquilo que foi dito ali em cima em espanhol de duas formas diferentes. Vamos ver. A gente pode dizer dessa maneira aqui, vou colocar aqui o meu marcador para que vocês possam ver. A gente pode dizer mais com i, que mais com i é uma questão de quantidade, tá? Em português a gente também tem umas diferenças assim, em espanhol também existe isso, mais adjetivo, ok? E que. Vamos nos fixar nessa formação. Aqui tá igualzinho em espanhol, não tá? Não tem preposição. O que é uma preposição? A preposição ela se encontra nesse exemplo aqui embaixo, ó. Mais adjetivo do que. Esse do, essa partícula ali, agora eu vou mudar, eu vou botar uma caneta vermelha para que vocês possam ver, tá? Esse do aqui, nós chamamos em português de preposição. Aqui está escrito em espanhol, preposição, tranquilo? Do é preposição. Então, perceba que em espanhol não existe a presença de preposição, somente em português. Aqui, ó, eu não tenho preposição, tá? Em português, eu tenho uma preposição, ok? Então, eu posso falar como falo em espanhol, claro, seguindo a regra do português, mais adjetivo que ou mais adjetivo do que. Colocar essa preposição ali somente em português. Então, por exemplo, eu posso falar, meu carro é mais antigo que o seu. Eu posso simplesmente não falar o do, porque eu tenho duas formas de falar isso em português. Meu carro é mais antigo que o seu. Ou, meu carro é mais antigo do que o seu, tá? Qual é a mais usual? Ah, isso daí depende. Tá? Isso aí depende muito. Isso aí é uma questão mais de gosto pessoal, da pessoa preferir colocar ou não a preposição, ou dependendo da intenção ali da frase. Mas se você colocar ou não a preposição, tá certo. Meu carro é mais antigo que o seu, ou meu carro é mais antigo do que o seu. É muito mais comum, pelo menos eu utilizo muito, boa parte dos alunos com quem eu trabalho, né, os meus alunos, eles costumam falar, meu carro é mais antigo que o seu, tá? Essa utilização da preposição do que o seu não é tão comum, pelo menos entre os alunos que eu dou aula ali, adolescentes, eles não costumam utilizar muito, mas você pode usar, tranquilo. Então, lembrando, em espanhol não tem a presença de preposição, em português já tem
pode ter a presença da preposição, ok? Dúvidas? Dudas pongo en los comentarios, ¿sí? Vamos a seguir. Bueno, chiquitos, comparativo de inferioridad. Vamos a mirar con mucha atención, ¿sí? Estas construcciones. Menos adjetivo que. Entonces, mira, esta es la construcción para que podamos hacer esta comparación de inferioridad, ¿sí? Mi sala es menos oscura que la tuya. Entonces, menos oscura es el adjetivo y que, sí, la construcción, la tuya. Este traje es menos formal que el otro. Tranquilos, ahora fíjate en esta información. En español no hay la presencia de preposición como en portugués. Recordándose, sí, porque en portugués eso es un poquito diferente. Podemos hacer de dos formas, ¿sí? Mira, menos adjetivo que. Ah, mas isso é igualzinho em espanhol. Sim, você pode usar dessa forma em português também, tá bom? Menos adjetivo do que. Então, aqui, o do que, o do, já temos a presença da preposição. Então, saiba que em português você pode acabar falando com alguém que prefira dizer essa frase aí, meu prato é menos saboroso que o seu, de outra maneira. Meu prato é menos saboroso que o seu, ou meu prato é menos saboroso do que o seu. Então, a pessoa ela pode optar em escolher do que o seu ou que o seu. Tranquilo? Com ou sem preposição. Isso é muito importante porque, principalmente em português, quando os alunos utilizam, por exemplo, eu não utilizo preposição quando eu vou falar. Boa parte dos meus alunos, para quem eu dou aula, também não utiliza em português. Então, assim, é difícil você achar alguém que em português use essa frase, do que o seu? Não, não é difícil. Porque isso é uma questão de região, o professor, o aluno, é uma questão da sociedade que está ali, aquele povo com quem o aluno, povo foi ótimo, né? Aquelas pessoas com quem o aluno foi ótimo, aquelas pessoas com quem o aluno interage, então assim, tudo isso também vai ser muito relativo. Então, só deixando claro aqui, o do é preposição e essa construção pode ter ou não a presença dessa preposição, ok? Só uma coisinha ali que eu vou traduzir para vocês, porque eu acho interessante. Mi sala es menos oscura que la tuya. La palavra oscura, mira, essa palavra oscura, em português significa escura, tá? E se for masculino, é escuro, tá bom? Então seria, minha sala é menos escura que a tua. Ou, minha sala é menos escura do que a sua. No caso, do que a sua não, do que a tua. Aqui, gente, no final, tuya, em português, o correto seria a gente falar tua, tá? Tua. Por quê? É muito complicado quando a gente vai explicar isso, porque em português é comum em certas regiões do Brasil, tá? As pessoas usarem o tu. Ah, é o tu igual em espanhol? Não, é o tu do português mesmo, tá? Então, assim, o tu, ele foi sendo desenvolvido durante muito tempo. Isso faz parte de uma história mais cultural sobre a língua portuguesa. É igual quando a gente vai estudar o você. O você da língua portuguesa, ele veio lá do voz-me ser, sabe? São línguas bem... Essa palavra veio das nossas línguas mais imperiais, arcaicas lá de trás. Então, ele veio evoluindo. Então, assim, o você evoluiu até chegar no você, ele não era você no início, e o tu, ele também foi uma expressão que foi evoluindo e chegou nesse tu, e em algumas regiões do Brasil o tu é utilizado. Então, por exemplo, se eu traduzir essa frase dessa maneira, minha sala é menos escura que a sua, estaria correto? Depende muito. Não estaria errado traduzir como sua, mas para eu utilizar o sua, aqui em espanhol, deveria estar escrito suya, tá? O que eu quero fazer com que vocês entendam é que em português a gente também tem esse tu, que não é tão usual. Eu até utilizo muito o tu, mas vamos ser muito sinceros, que em boa parte do Rio de Janeiro, as pessoas que utilizam o tu, elas não sabem conjugar o verbo corretamente, porque usam o tu
só que conjugam um verbo como se estivessem usando você. Então, por exemplo, você sabe? Aí as pessoas falam aqui assim, tu sabe? Então tá errado, teria que ser tu sabes, tá? Porque o verbo ele tem que concordar com a pessoa ali naquela conjugação. Então, se é tu, não pode ser tu sabe, tem que ser tu sabes. Ou você sabe, tá? E aqui, quando a gente olha para a língua espanhola, tuya se refere a tu, segunda pessoa do singular na língua espanhola. E suya se refere à terceira pessoa do singular, usted. Então, para a gente fazer uma melhor tradução, eu teria que traduzir dessa forma. Minha sala é menos escura que a tua, tá? Para eu traduzir para o português como sua, ali tinha que estar escrito suya. Então, assim, vamos entender. Em português eu também tenho tu e eu tenho você. Só que o você é muito mais utilizado aqui. Só em certas regiões do Brasil que ainda se usa o tu. E às vezes ainda é utilizado de uma maneira equivocada, por causa desse erro na conjugação verbal. E o você é muito utilizado. Você fala você com qualquer pessoa. Pode ser tratamento formal ou informal. Aqui no Brasil, o tratamento formal, por exemplo, ele só é marcado quando há, por exemplo, a presença de senhor, senhora, senhorita, tá? Já falei aqui, já comentei no canal que dono e dona, dependendo da intenção comunicativa, não tem esse caráter muito respeitoso, né? Então, assim, só para vocês entenderem isso, tu e você existem, só que o tuya e suya seriam traduzidos de forma diferente. Tuya seria tua, né? E suya seria sua. Então, cuidado com isso, ok? Vamos seguir. Bueno, chiquitos, sí, estamos casi terminando nuestra clase de hoy. Ah, qué triste, sí, es muy triste, pero vamos a seguir. Comparativo de igualdad, sí, acá también tenemos una formación tan adjetivo como. Este barco es tan largo como el mío. Sí, tan largo como el mío. Él es tan alto como yo, sí. Qué frases extrañas, ¿no? Para nosotros que hablamos portugués. Sí, pero vamos a seguir. Sí, después yo voy a traducirlas. Fíjate si en portugués este comparativo de igualdad sufre una formación diferente. Entonces, mira cómo es en portugués. Tão, adjetivo, quanto. Tão, adjetivo, como existe em português? Bom, vamos ver então aqui. Preste atenção nessas duas frases que estão aqui. Rafael é tão alto quanto eu. Rafael é tão alto como eu. Bom, vamos lá. Tão alto quanto, comparativo de igualdade em português. Gente, isso aqui é uma coisa muito séria, tá? Essa questão de colocar tão como, igual como tá lá em cima em espanhol, é tão pouco usual que mesmo a gramática dizendo que existe, para ser honesta, sincera, eu nunca vi na prática, tá? Muito honesta. Rafael é tão alto como eu. Esse tão como é muito estranho. Até falar sobre isso é esquisito, porque a gramática ela aceita, só que a forma mais padrão, usual e utilizada é tão quanto. Então, eu coloquei aí só para vocês entenderem. Até existe, só que se vocês encontrarem alguém que fale assim, por favor, tá? Coloca aqui nos comentários, porque eu até hoje ainda nunca ouvi isso. Eu já tenho 24 anos, então nunca ouvi isso, então isso é meio esquisito. Mas enfim, pessoal, Rafael é tão alto quanto eu, seria a melhor utilização, tão quanto, tá? Seria a melhor utilização, a mais frequente, aquela que vocês vão ouvir, cansar de ouvir. Então, lembrando, em espanhol, tan, adjetivo, como. Em português, tão, adjetivo, quanto. Ok? Então, vamos lá. Vou só traduzir para vocês as frases que estão ali em cima. Este barco es tan largo como el mío. La palabra largo es un poquito extraña, pero yo conseguí aprender muy bien esta palabra porque yo hacía una comparación con mi pelo, ¿sí? Con mi pelo. Entonces, por ejemplo, ¿mi pelo es largo o mi pelo es corto? Na
verdad, mi pelo ni es tan largo ni es tan corto, es mediano, pero vamos a imaginar que mi pelo es corto. Entonces, si mi pelo es corto, la diferencia de corto es largo, tranquilo. Entonces, muchas mujeres, a ellas le gustan sí el pelo más largo, ¿sí? A otras mujeres les gusta el pelo más corto. Entonces, ¿qué es largo en español? Comprido, tá? Por que essa palavra largo é tão complicada para nós em português? Porque em português existe a palavra largo. A gente pronuncia diferente e tem outro significado. Então, só lembrando aqui, largo significa em português comprido, tá? Agora, a palavra largo na língua espanhola não tem nada a ver com comprimento, e sim com largura. Como isso confunde a cabeça, pois é. Então, em espanhol, largo, comprimento, quero dizer que algo é comprido, tá? E quando eu me refiro à língua portuguesa, a palavra largo da língua portuguesa, estou me referindo ao quê? A largura de alguma coisa. E essa calça é muito apertada, tá? Quando eu digo, por exemplo, essa calça é muito apertada, preciso de uma calça mais larga, porque a largura daquela roupa não é o suficiente, essa calça é apertada, preciso de uma calça mais larga, ok? E como é que a gente se referiria, por exemplo, ao cabelo em português, ao comprimento do cabelo em português? Já que eu dei o exemplo em espanhol, em português a gente diria cabelo curto, cabelo médio, né? E cabelo longo, ok? Então, só para que vocês entendam aí a diferença. E se eu não me engano, essa parte de largura em espanhol se habla ancho, ¿sí? Ancho, que é muito tempo que eu não falo essa palavra, mas se eu não me engano é isso, tá, gente? Se eu estiver enganada, vocês coloquem aqui embaixo, ou se tem outra palavra para falar, né? Porque às vezes em outros países as pessoas falam de outras maneiras, como o espanhol é falado em 21 países, né? Como língua oficial, então vocês coloquem aqui embaixo como é que se fala essa, é largo, não? Largo, ancho, ¿sí? Tranquilo. Entonces, chiquitos, es eso. Si se quedan muy bien. Besos, tengan todos un buen fin de semana, ¿sí? Hasta luego. Chao.